Olá, bem-vindo, eu sou Luciano Viana e neste tutorial nós vamos fazer um exercício aqui prático para criar um objeto em forma de uma corrente aqui na nossa área de trabalho. Vou utilizar aqui dois modificadores, denominado Array e o modificador Curve, que me permitirão fazer esses efeitos. Então vamos ver como proceder. Inicialmente vou selecionar esse cubo com o botão direito, clicando sobre o mesmo, e com a tecla Delete eu apago o cubo da minha área. Vou mudar a visão da janela para a visão de topo, clicando a tecla 7 do teclado numérico, ou aqui na opção inferior, na barra View, escolho a opção Top. Já vendo a minha área de cima, repare que eu estou utilizando a visão Top Perspectiva. Vou mudar para a visão agora ortogonal. Clico para isso a tecla número 5 do teclado numérico, ou aqui na barra View, eu utilizo a opção View Perspective Ortho. Pronto. E aí, já configurado, vamos iniciar o nosso processo. Vou clicar Shift A, abrir a caixa de adição de objetos e vou buscar um objeto aqui no formato Mesh, que é o formato malha, tá? Na opção Torus, clico com o botão esquerdo e crio aqui na minha área de trabalho, a partir do ponto em que se encontra o cursor, um objeto circular, uma formatação aqui 3D. Esse é o Torus. Vou agora fazer algumas alterações aqui na visualização desse objeto, indo para o modo Object Mode, clicando na tecla Tab. Cliquei o Tab e já entra aqui diretamente no Edit Mode, conforme vejo aqui embaixo. Vou clicar a tecla A para desativar a seleção desse objeto e vou clicar a tecla Z, que me permite alternar para a visão sólida para a visão aramada. E aí eu vejo meu objeto como se estivesse vendo através de um raio-x. Bem, com esse procedimento feito, eu vou clicar a tecla B para abrir o seletor, que é o Border Select, e vou arrastar com o botão esquerdo e largar, selecionando todos esses pontos aqui, essas vértices que tem que fazer de forma correta. Vou novamente clicar o B, puxar todos os pontos. Com todos esses pontos da lateral aqui selecionado, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui no eixo, que é essa setinha vermelha, puxá-lo para a direita, para fazer com que esse torus se transforme num objeto em forma de um elo. E agora vou retornar a Object Mode, clicando novamente com a tecla Tab. E o meu objeto aqui, já na formatação de um elo, eu vou voltar à minha visão sólida clicando a tecla Z novamente. E aí eu tenho o meu elo aqui na formatação sólida. Bem, esse é o processo. Vou afastar, vou ver o objeto daqui de cima. Esse é o primeiro processo de criação do elo, tá? Nós vamos agora, com esse elo aqui selecionado, que foi essa forma nova que eu criei, clicar na lateral direita aqui, puxar minha barra de botão de propriedades para ter acesso a todos os ícones que aqui estão na parte superior. E aqui na caixa de propriedades eu vou buscar um ícone em forma de uma ferramenta, que é uma chave de fenda, que é a Object Modifiers. Clico com o botão esquerdo, seleciono e aqui eu vou ter a caixa de propriedades dessa ferramenta. Então, na caixa Add Modifier, eu clico com o botão esquerdo e abro uma diversidade de opções de modificadores para aplicar esse objeto que eu selecionei. O que eu vou procurar aqui é na guia Generate, a versão que eu estou usando é a 266, vou lembrar, tá? A opção Array. Então clico aqui nessa primeira opção e aqui eu já mostro as propriedades relativas a esse modificador denominado Array. Repare que quando eu apliquei o modificador, eu tinha um elo original e o programa, através desse modificador, criou um novo elo aqui na lateral desse objeto. Vou afastar um pouquinho essa área para vocês visualizarem. Aqui na caixa de propriedades do modificador Array, eu tenho
algumas opções aqui. Field Fit Type, eu vou permanecer em Fix Count. Então se eu clicar aqui eu tenho outras opções, mas eu vou manter Shift ou Fix Count, ok? Aqui na guia que tem o Count, no momento que eu começo a clicar tanto na direita como na esquerda dessa caixa, eu aumento o número, ó, de segmentos dessa forma criada aí com o Array. Então vou deixar aqui só em 2. Vou marcar essa caixinha aqui, denominada constante offset, clicando com o botão esquerdo nela. Vou marcar a caixinha denominada object offset aqui embaixo, clicando sobre a mesma. E aqui na Relative Offset, vou clicar, ó. Quando eu clico, a forma que o Array criou para mim, ela some de visibilização aqui da minha área de trabalho. Se eu clicar novamente, eu mostro, eu clicando, eu tiro o desenho daquela forma. Vou agora aproximar um pouco, tá? Feito já essas alterações aqui na caixa de propriedade do modificador Array, eu vou, com esse objeto selecionado ainda, clicar Shift A para adicionar um novo objeto na minha área. E esse objeto é um objeto denominado Empty, traduzindo é objeto vazio. Na versão 266 eu vou escolher a opção Plain Axis, então clico aqui nessa opção. Vocês podem não perceber, mas foi criado aqui um modelador vazio. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse, segurar pressionando e arrastá-lo, e vou mostrar a vocês aqui, vou aproximar um pouco mais, que existem umas guias aqui, ó, formato de um eixo em cor laranja clara, que é justamente o modificador, ou seja, o objeto denominado Empty. Pronto, vou voltar à visão de topo, clicando a tecla 7 ou aqui na barra View modificando. Então, vocês já viram que já existe um novo objeto Empty aqui na minha área. A finalidade da criação desse objeto é para que eu promova, através do meu modificador aqui, Array, nesse objeto aqui em formato de elo, uma cópia através desse eixo que aqui se encontra. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar de novo o nosso elo com o botão direito e vou clicar na guia de modificadores. Eu tenho aqui aquelas propriedades que a gente alterou naquele momento. Dessa vez eu vou clicar aqui, ó, na opção Merge, e aqui em First Last eu vou, ó, clicar nessa guia também. Repare que eu tenho aqui uma caixa seletiva da Object Offset, que eu vou clicar com o botão esquerdo para abri-la, e eu vou ver já alguns elementos constantes aí na minha área de trabalho, que é a câmera, o Empty, que foi aquele objeto vazio que eu coloquei, e o Lamp. Eu vou selecionar aqui o Empty com o botão esquerdo. Aparentemente não aconteceu nada, mas quando eu clicar com o meu cursor e o botão esquerdo do mouse e puxar o eixo X no sentido direito, repare que eu já tenho um outro objeto criado a partir daquela Empty que eu criei. Então vou puxá-lo até esse ponto. Tá vendo aqui? Ainda com ele selecionado, eu vou clicar o RX90. Isso vai me permitir fazer uma rotação desse objeto daqui, que está no lado direito, através da seta vermelha, que é o eixo X, em 90 graus. Então, quando eu clico RX90, no momento que eu digitei, eu faço a rotação perpendicular aí do meu segundo elo. Vou clicar com o botão direito para ativar a ação, e aí já tenho, ó, vou segurar com o botão esquerdo aqui do meu mouse, pressioná-lo, arrastar, fazer uma movimentação orbital. Já criei, ó, dois elos aqui dos meus objetos. Vou voltar à visão de topo com a tecla 7. A priori parece que não fiz nada, mas no momento em que eu começar
Ao utilizar o meu modificador Array aqui, na opção Count, quando eu começo a aumentar o número aqui de Count, clicando aqui na lateral direita da caixinha, eu vou criando novos segmentos. E assim, vou afastar um pouquinho a minha área de trabalho, vou criando a minha corrente aí na área espacial. Simples, né, pessoal? Bem fácil fazer uma correntinha aqui na área de trabalho. Vou dar o F12 para vocês verem aí a formatação da corrente. Esse aqui é a visão da minha câmera, através do renderizador, clicando na tecla F12. Então, esse aqui é uma parte da minha corrente que está aparecendo na área de trabalho. Vou dar aqui o ESC para sair do renderizador. E vou agora utilizar uma adição de objeto novo na minha área. Vou primeiro desativar a seleção dessa corrente com a tecla A. Vou posicionar o meu cursor nesse ponto aqui em cima. Repare que ele se deslocou quando eu dei o clique com o botão esquerdo. E vou criar um objeto Bezier. Pode ser um círculo aqui. Vou criar um círculo. Vou procurar o curva. Posso dar o Shift A também, viu, para acessar essa ferramenta. Então venho aqui na opção curva, ó, vou criar um círculo Bezier. Pronto. A priori parece pequeno, não vou enxergá-lo. Vou dar um S para aumentar a dimensão desse círculo. Tenho ele aqui. Ótimo. Bem, essa curva aqui, à primeira vista, parece ser uma curva bem simples, né? Um círculo. Mas quando eu entro no Edit Mode com a tecla Tab, vou reparar que aquele círculo ele passa a ter a formatação Bezier. Tá vendo aqui? É um círculo, uma linha de segmento redonda, com diversas setinhas que dão a impressão de ser um segmento em formato de uma vértebra, tá certo? E aqui são os pontos da curva Bezier. Quando eu clico sobre qualquer ponto desse, se eu utilizar qualquer manipulador tipo o Grab com a letra G, ó, tecla G, eu movimento somente, ó, o ponto desejado. Se eu segurar aqui, clicando nesses pontos extremos, que são as abas do ponto Bezier, eu faço transformações, ó, também na curva, dando distorções à mesma. Bem, não me interessa isso agora, isso aí vocês vão utilizar depois com experiência para vocês manipularem da forma que vocês desejarem. Vou dar o Ctrl Z para voltar ao círculo exato que eu tinha, né, em forma de curva Bezier. E vou retornar a minha Object Mode clicando Tab novamente. Pronto, aqui eu tenho a visão somente do círculo. Vou selecionar agora a minha corrente apenas, clicando com o botão direito sobre ela. Repare que eu tenho ela selecionada, porém o círculo não. O que eu vou fazer agora é adicionar o segundo modificador, que vai me permitir eu dar a formatação dessa corrente, a mesma formatação do ângulo dessa linha aqui, que é um círculo. Como é que eu faço isso? Com o objeto que eu criei, que é a corrente selecionado, eu vou buscar aqui novamente na guia Modificadores, na caixa Add Modifier, outro modificador que vai ser adicionado aqui a essa barra de propriedades. Então venho aqui, clico com o botão esquerdo, procuro a guia Deform, Curve, aqui embaixo. Então na guia Deform, na opção Curve, clico com ela, com o botão esquerdo. E além agora de ter as propriedades do modificador Array, que fez a corrente aqui, eu vou ter aqui embaixo também outro modificador, ó, com o nome Curve. Olha o ícone dele aqui. O que eu farei agora é clicar nessa caixinha aqui de propriedades do modificador Curve, chamado Object, com o botão esquerdo, e vou buscar um elemento Bezier que exista na minha área de trabalho. Lembra-se que nós colocamos um Bezier Circle, que é esse círculo que lá está? Então ele existe. Então quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, selecionando esse objeto, nessa caixa, olha o que é que acontece com a nossa corrente. Ela automaticamente toma a formatação do círculo desenhado. Se eu quiser dar o Ctrl Z, volto à forma normal. Se eu quiser ver a aplicação,
eu posso aqui, se eu quiser, ó, na caixa de modificadores Array, aumentar o número de elos. Então, posso ir aumentando, criar elos maiores, e aqui novamente na guia, ó, Object, do modificador Curve, clico e seleciono novamente Bezier Curve. E aí eu crio, ó, a apresentação de uma corrente seguindo a formatação desse círculo Bezier que aqui aparece. Então vou dar o Ctrl Z, vou diminuir, se eu quiser diminuir aqui em cima, vou botar somente 12 elos, e vou novamente aqui em Object, escolher novamente Bezier Circle, e aí dou essa formatação. Então pessoal, quando vocês utilizarem qualquer tipo de segmento de linha Bezier, pode ser formatação de uma reta, de uma curva sinuosa, de um círculo, até de um quadrado que vocês façam com as curvas Bezier, quando vocês utilizam o modificador Curve, vocês agregam a formatação do objeto que vocês criaram com o modificador Array à formatação da curva Bezier. Então façam suas experiências, podem fazer uma diversidade de coisas em relação a isso aí. Então, até o próximo tutorial, até mais.